Sejam bem-vindos ao canal Cartas Psicografadas, meu irmão e minha irmã que está acompanhando por aqui nesse momento. Já tenho uma notícia importante para passar para você que está nos assistindo nesse momento. A psicografia de hoje não é indicada para menores de 18 anos. Contém algumas partes muito chocantes, então pedimos que, se você tem menos de 18 anos nesse momento, que você desconecte, e na próxima carta psicografada traremos uma carta que vai atender a todos vocês. Meus irmãos, peço que vocês não julguem aqui nos comentários. É um espírito que desencarnou e decidiu se comunicar após o seu resgate e a sua salvação. Vamos trazer essa carta psicografada nesse momento. Cartas Psicografadas apresenta o Ceifador de Almas. Foi assim que eu fui chamado por muito tempo, o Ceifador de Almas. Mas nem sempre foi assim. Nasci numa família de classe média, tínhamos uma condição financeira muito boa, mas algo dentro de mim não me deixava viver aquela vida. Eu precisava viver da maneira que eu queria, precisava de liberdade, não queria obedecer ninguém e para mim não existiam regras. Se tinha regras, eu quebrava. E foi assim que a minha história começou. Eu sempre fui uma criança diferente, preferia me isolar do que entrar em sociedade, brincar, me divertir. Isso para mim era algo que não me importava. Eu gostava mesmo era de ver filmes de terror e gostava de séries policiais, mas eu nunca torcia para a polícia. Eu sempre torcia que os bandidos se dessem bem. A única brincadeira que eu gostava quando era criança era polícia e ladrão, e eu sempre queria ser o ladrão. Cresci, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi fugir de casa. Eu não queria mais ficar debaixo daquele teto. Decidi então morar na rua. Comecei a cometer diversos furtos. Eram coisas pequenas. Eu saía, eu pegava alguma coisa na padaria, depois eu comecei a ir para mercadinhos e no final acabei roubando outras coisas. Vivi assim por um longo período até conhecer outras pessoas. Conheci Camila e José. Esses dois se intitulavam os Reis do Pedaço e realmente eles eram aquilo que eles diziam ser. Os Reis do Pedaço. Tudo que acontecia passava por eles. Se alguém roubava, tinha que dar a parte deles. Se alguém matasse, tinha que dar satisfações a eles. O porquê e como foi que isso aconteceu. Decidi que eu queria andar com eles. Vi que eles tinham poder e não tinha ninguém que os parasse. Eu queria ser assim. Queria ser respeitado. Decidi então aumentar a minha rede de crimes. Comecei a roubar ônibus, pessoas e invadir apartamentos. Assim eu comecei a arrecadar mais dinheiro. Comecei a me aproximar cada vez mais deles. Eles viram que eu tinha futuro. Olha, futuro. Grave bem essa palavra. Eu realmente acreditava que eu era a única pessoa certa e que o mundo todo estava errado. Eu acreditava que fazer o mal nem sempre era algo ruim. Cresci dessa maneira e foi assim que eu me tornei o ceifador de almas. Passei de assaltante a tirar a vida das pessoas. Tirava a vida das pessoas a troco de nada. A primeira pessoa que eu tirei a vida dela, eu me senti bem. Gostei do que eu estava fazendo. Olha, está sendo muito difícil para mim poder falar sobre isso para vocês. Mas eu precisava me comunicar para pedir perdão e também para que outras pessoas não cometam o mesmo erro e entendam que o que eu passei, ninguém precisa passar. Tentei me justificar por diversas vezes, mas o que eu fiz é injustificável e daí para pior. Muitos erros foram cometidos por mim. Essa carta psicografada ficaria imensa se eu fosse relatar todos os fatos que aconteceram. Mas vou contar para vocês como foi o dia do meu desencarne. Decidi que ia fazer um assalto maior. Chamei mais 3 comparsas meus e precisava deles comigo. Eu estava disposto a tirar a vida de qualquer um que entrasse no meu caminho.
O que eu queria era acumular o máximo de riquezas possíveis. Saí para um assalto. Decidi que nesse dia eu iria roubar 2 carros. Por esse motivo, levei mais 3 comparsas meus nesse assalto. Seria algo fácil e algo totalmente tranquilo. Já tinha feito isso centenas de vezes. Entramos no carro e fomos ao destino. Saímos para poder caçar, aguardar que fosse um veículo que a gente realmente quisesse. Lá veio ele, o carro que a gente buscava. Começamos a acelerar. Fechamos esse carro no meio da via. Desci do carro, anunciei o assalto. Desce do carro agora! Nesse primeiro momento é a hora do desespero, aonde eles se desesperam e entregam tudo. Mas não foi isso que aconteceu. O rapaz abaixou o vidro e nesse momento disparou contra a minha pessoa. Foram 6 tiros disparados contra mim. Caí naquele mesmo momento. Senti uma forte queimação no meu peito. Senti sangue na minha boca. Ele disparou, mas continuei vivo. Acreditei que escapei por pouco. Levantei, corri. Mas corri demais. Voltei e olhei para trás. Eu estava caído no chão. Não entendi. Eu estava correndo e ao mesmo tempo caído. Voltei, se aproximei de mim, olhei bem. Realmente, era eu naquele chão. Vários outros espíritos estavam ali dando gargalhada, rindo da situação. Acabou, ceifador. De tanto você ceifar, chegou a hora que alguém ceifou você também. Vamos que você tem muito trabalho ainda. Não sabia inicialmente que trabalho seria esse, mas fui com eles. Se fosse para continuar, fazer o mal, eu iria continuar. Fui. Cheguei lá. O trabalho era um pouco diferente. Não vou narrar como é que era a pessoa, mas existia uma pessoa que era o chefe, que comandava tudo por ali. Era uma organização. Era, como se diz hoje, o tráfico. Era assim que eles eram denominados, os responsáveis. Eles eram responsáveis por obsediar e plantar memórias nas pessoas. Vou explicar como isso funciona. O trabalho do lado de cá é a gente estar ali todos os dias trabalhando aquela pessoa para que ela continuasse fazendo mal, assoprando no ouvido dela e também levando aquela pessoa a cometer diversos erros. Quando eles estão em estado de sono, o seu espírito sai do seu corpo e vem para este lado. E aqui nós convencíamos a ele a continuarem fazendo o serviço. Mandávamos, dávamos ordens. Muitos deles não conseguem se recordar, mas a sensação de que tem que fazer algo era o principal. A gente dava a ordem e eles executavam, e nem sabia que essa ordem estava vindo do lado de cá. Olha, foi muito difícil para mim. Entendi que o mal que habitava dentro de mim nem era completamente eu. Os desencarnados conseguiam nos controlar. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Quantas vidas eu tirei? Quantas famílias eu destruí? Pela primeira vez eu tive esse pensamento. Será que foram eles que me levaram a ser essa pessoa que eu fui nessa encarnação? Eu me sentia triste, me sentia desolado, mas continuei fazendo meu trabalho e fiz por anos. Até que um certo dia eu achei que não era mais para mim. Estava cansado. Perguntei para eles: vocês sabem onde fica Deus? E eles falaram: não fala esse nome por aqui, senão você vai arrumar problema. Me calei. Fui para um canto, decidi orar. Não sabia como fazia isso, mas já tinha visto meus pais. Meus pais eram boas pessoas. Eu sou o desgosto dos meus pais. Eles devem ter muita raiva de mim.
Tomara que eles estejam bem. Orei, pedi perdão a Deus. Pedi que todas as almas que eu tirei a vida me perdoassem. Pedi que as pessoas tivessem piedade. Eu precisava de ajuda. Eu não queria mais ser mal. Eu acho que eu posso ser bom. Orei de coração. Apareceram para me resgatar. Não foi fácil. Houve uma briga, mas os espíritos bons conseguiram me levar. Fui para o que pode se chamar de um hospital. Fiquei em recuperação, mas meu corpo espiritual estava bem, mas a minha alma estava destruída. Eu precisava me perdoar, precisava que as pessoas me perdoassem. Fiquei por um longo período em recuperação. Hoje estou aqui, trazendo essa carta psicografada para vocês, para que vocês saibam. Às vezes, a gente tem a ligeira impressão que conhece alguém. Você já teve essa? Será que você já teve a sensação de que estava esquecendo de alguma coisa? Teve a sensação de que eu não gosto dessa pessoa, mas não sabe o motivo? Pode ser que algum espírito do lado de cá tenha feito isso com você. Ore a Deus, peça que Ele interceda na sua vida e que, se for para você viver o caminho certo, que Deus te ajude e esteja na frente do seu caminho. Porque da mesma maneira que no plano encarnal tem pessoas que fazem o mal, no umbral tem pessoas que trabalham para isso, para que o mal se conclua na sua vida encarnado. Foi difícil para mim, mas hoje eu estou aqui falando para vocês. É um momento sensível para mim também. Essa carta psicografada é algo que eu precisava fazer. Precisava que os espíritos que eu levei me perdoassem por completo. Encontrei com muitos deles por aqui. Muitos deles me perdoaram, mas teve alguns que eu não encontrei. Obrigado por ouvirem as minhas palavras e pensem bem antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Linda carta psicografada. A gente não tem muita coisa para dizer nesse momento, foi algo que vai deixar a gente refletir por um longo período. Mas, meus irmãos, Cartas Psicografadas volta amanhã, trazendo mais uma psicografia incrível aqui no nosso canal.